Graça e paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Aleluia, eu também estou. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17. Quantos encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. O texto diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e também da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar-se, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: O que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante dele, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificavam a Deus, e ficavam cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Aleluia! Eu quero que você permaneça aí com sua Bíblia aberta, nós vamos orar. Feche os seus olhos neste momento. Fale com o Senhor nesta hora. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Essa é a convicção e certeza que temos, Senhor. Por isso, ó Deus, venha falar conosco. Nós abrimos o nosso coração para esta palavra, para que o Teu Santo Espírito possa ministrar sobre as nossas vidas, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Tenha total liberdade, Pai. Essa noite é do Senhor, essa noite é um momento de tributo e honra ao Rei da Glória. E nós estamos aqui, Senhor, pautados na palavra de Deus. E queremos, ó Pai, nos alimentar daquilo que vem do céu sobre nós. Por isso, uso o pregador nesta noite, para que a mensagem seja transmitida, não segundo a vontade humana, mas segundo a vontade do Eterno, do Príncipe da Paz, do Senhor Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos dar esta oportunidade de estarmos juntos aqui em comunidade. Que o Senhor tenha liberdade nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Sabe, queridos, hoje é um dia muito bom para a gente falar sobre esse tema. O título da mensagem é Jesus está na casa. Você não entendeu, não. O título da mensagem é Jesus está na casa. Ele está aqui, querido. Essa é a certeza e convicção que precisa permear o nosso coração. Jesus está aqui. E Ele já estava antes mesmo de eu e você chegarmos aqui. Ele já estava neste lugar. E quando eu recebi o convite para trazer essa mensagem, o Senhor já vinha ministrando ao meu coração acerca deste texto. E quanto mais o Senhor ministrava, mais eu era impactado por um texto tão simples, e um texto que às vezes a gente lê várias e várias vezes, e não vê o nível de profundidade dos ensinamentos que Jesus traz diante desse milagre. E nesta noite eu quero compartilhar com a igreja um pouco sobre isso que o Senhor ministrou ao meu coração. Nós estamos
no último dia da campanha Novembro das Realizações. Essa é a quarta quinta-feira do qual nós temos apresentado diante do Senhor. Eu acredito que você, como eu, também tem um cartãozinho, sim ou não? E a gente coloca pedido, não é verdade? Querido, se é para a gente pedir, a gente sabe pedir, o crente sabe pedir. E a gente colocou nesses cartõezinhos aí, todos os nossos sonhos, os nossos projetos. E muitos de nós, quem sabe você como eu, tem colocado diante do Senhor também a necessidade de alguns milagres. De algo sobrenatural que o Senhor precisa fazer na minha e na sua vida. E eu quero te dizer, querido, que você está vindo no lugar certo. Não é porque a Igreja Batista, não é porque o pastor Francisco está pregando hoje. Você está no lugar certo, porque Jesus está na casa. Porque Jesus está aqui, querido. E o simples fato de Jesus estar neste lugar, já nos dá tudo aquilo que nós precisamos para colher da parte do Senhor um milagre e uma transformação na minha e na sua vida. Tudo que nós precisamos é estar atentos àquilo que Jesus deseja falar aos nossos corações. O texto que nós acabamos de ler fala sobre um episódio em que Jesus estava na casa. Em que casa? Diga comigo, na casa de alguém, mas que ele chamava de sua casa. Quem sabe você está aqui e existe a casa de alguns parentes seus que você fala, não, lá é minha casa, sim ou não? Queridos, quando eu ia para a casa, né, dos meus pais, aqui em Paranaiguara, eu chegava e falava, não, eu estou indo lá para casa. A casa a qual Jesus estava aqui, possivelmente, é a casa de um dos seus discípulos. O texto não é claro, mas alguns estudiosos vão dizer que essa casa possivelmente era a casa de Simão Pedro, porque antes, um pouco antes da descrição deste milagre, a Bíblia fala que Jesus curou a sogra de Pedro. Mas outros estudiosos acreditam que poderia estar também na casa de João e Tiago, porque todos eles eram daquela região. Mas a realidade, amados, é que Jesus estava na casa de um dos seus discípulos, a qual ele chamava de a minha casa. E a gente só chama de minha casa um lugar que não é um lugar de passagem, mas é um lugar de habitação. A gente só chama de minha casa um lugar onde você está acostumado a chegar naquele lugar e abrir a geladeira. Não é verdade? E Jesus estava em casa. E se nós olharmos para os outros evangelhos sinóticos, nós vamos olhar lá para o primeiro evangelho que foi escrito, que é o evangelho de Marcos. E podemos olhar também para o evangelho de Mateus. Mateus era alguém que descrevia com muita riqueza de detalhes. A Bíblia vai nos informar que essa casa era numa cidade chamada Cafarnaum. Diga comigo, Cafarnaum. Que significa Vila da Graça. Amém? Nós acabamos de cantar aqui que a bondade do Senhor nos alcançou. Pela graça. Jesus estava, querido, na casa de alguém, da Vila da Graça. Esse lugar era um lugar especial. E a palavra do Senhor vai nos dizer que então Jesus estava naquele lugar e o poder, a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Jesus está aqui. E a virtude e o poder dele está sobre ele para curar, para libertar, para transformar, para operar sinais e prodígios na minha e na sua vida. É isso que nós precisamos compreender. E o texto vai também nos dizer que havia naquele lugar uma multidão de pessoas. E quando falamos em multidão de pessoas, podemos falar em dezenas, centenas e até milhares de pessoas. As pessoas estavam naquele lugar, e o texto é claro ao dizer que Jesus estava ensinando, Jesus estava falando acerca do reino de Deus, acerca das promessas que se cumpriria. Olha para você ver como Deus, ele direciona todas as coisas.
A última canção que nós adoramos aqui fala que o nosso Deus é um Deus de promessas. Que o nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, que pode passar os céus e a terra, porém as palavras do Senhor jamais passarão. Querido, então creia em algo que eu quero te dizer nessa noite. Jesus está na casa e nessa noite Ele vai operar aqui. E Ele não vai operar aqui porque eu estou aqui, Ele vai operar aqui porque Ele está aqui. E Ele é quem opera sinais, é Ele que opera os milagres, é Ele que transforma a minha e a sua vida, é Ele que muda as circunstâncias à nossa volta, é Ele. Existia uma multidão vendo Jesus naquele lugar, na casa de alguém ou na casa de um dos seus discípulos, na Vila da Graça. Eles estavam vendo Jesus ensinar. Mas possivelmente todos, sem exceção, já tinham ouvido falar de Jesus. Já tinham ouvido falar da multiplicação, aliás, da transformação de água em vinho em Caná da Galileia. Eles já haviam ouvido falar que Jesus havia curado a sogra de Pedro. Eles já haviam ouvido falar que Jesus tinha curado uma doença incurável naquele tempo, que era a lepra. Eles já ouviam falar sobre aquilo que Jesus vinha fazendo. E muitas daquelas pessoas estavam ali porque queriam ouvir Jesus falar. Mas o texto vai nos dizer que no meio daquela multidão também existiam pessoas que não estavam ali por causa daquilo que Jesus fazia, mas por causa de tentar encontrar em Jesus a oportunidade de o defraudá-lo. Eu não sei qual é o motivo que te trouxe aqui nessa noite, querido. Eu não sei qual a motivação do seu coração, mas eu quero te dizer algo, e repetindo e usando as palavras que a missionária disse aqui, porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita nela. E enquanto ela orava aqui, ela disse a mesma frase que eu escrevi aqui, e eu vou ler para que os irmãos entendam. E escute aqueles que ouviram a oração que esta serva do Senhor fez. O texto diz, a frase que eu coloquei aqui, quando Jesus está na casa, algo novo acontece. Enquanto a missionária orava aqui, ela diz, porque Jesus está na casa, e milagres acontecem quando Ele está na casa. Jesus está aqui nessa noite, querido. Jesus está aqui nessa noite, e esse é o motivo de nos alegrarmos. Jesus veio aqui nessa noite para mudar a minha e a sua vida. Jesus veio aqui essa noite porque Ele está sim interessado no meu e no seu problema. Quem sabe você entrou por uma dessas portas dizendo, pastor, hoje é a 4ª semana que eu venho. Os meus pedidos estão aqui, parece que Jesus não está escutando. Ele te trouxe aqui para dizer para você, querido, Ele sabe todas as suas necessidades. Ele conhece aquilo que você precisa. Ele sabe qual tem sido a motivação do seu coração. E a pergunta que fica para nós é exatamente essa: qual tem sido a motivação de buscarmos Jesus? O que tem feito com que eu e você deixemos lá o aconchego do nosso lar e viemos para um lugar como esse? O que tem motivado a sua vida? É só aquilo que Jesus pode te dar? Ou você está aqui simplesmente pelo fato de que o meu Pai está na casa? Eu estou aqui porque Jesus está aqui. Eu estou aqui porque Ele se faz presente neste lugar. Sabe, queridos, nós precisamos sondar os nossos corações. E Jesus nessa noite quer nos ensinar um pouco. Usando este milagre, eu quero te levar a viajar um pouco comigo sobre princípios muito importantes que Jesus traz para mim e para você aqui nessa noite. E o primeiro deles é
que nós não podemos ser meros espectadores. O texto no versículo 18 vai dizer assim: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão. Havia muitas pessoas que estavam naquele lugar como espectadores. E sabe, queridos, o que mais me chamou a atenção é que enquanto eu estava preparando a mensagem, eu fui pesquisar sobre a maneira correta de escrever, né? Eu não sei se você tem esse costume, mas às vezes dá um tilt. E eu não lembro como é que escreve, se era espectador com S ou era espectador com X. E até nisso Deus fala. Sério, pastor? Sério. Porque espectador com S é aquele que veio para assistir. E espectador com X é aquele que veio com a expectativa de que algo novo vai acontecer. Qual tipo de espectador é você? Com X? Ou é o espectador com S? Eu só vim ver como é que é esse pastor para pregar. Jesus te trouxe aqui hoje, querido, para aumentar as suas expectativas. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer que Ele se importa contigo. E Ele não quer que você faça parte da multidão. Sabe, queridos, muitas das vezes o espectador com S, aquele que vem para assistir, na verdade, ele vem para criar barreiras. O espectador com S, ele vem com um sentimento egoísta. Observe, estes homens, 4 homens, estavam carregando um outro homem que estava deitado em uma cama. Eu não sei quantos quilos este homem pesava, mas, querido, você carregar, né, faz um teste. Pega um saquinho de 5 quilos de arroz e começa a carregar ele. No começo ele é levinho, querido. Daqui a pouco ele está pesando uns 20 quilos. E estes homens estavam ali, a gente não sabe quanto tempo carregando esse paralítico e nem sabe a distância. Mas a Bíblia diz que estes homens chegam então até a Vila da Graça. Mas quando eles chegam naquele lugar, eles encontram na verdade uma multidão que era uma barreira para que este homem chegasse até Jesus. E muitas vezes, queridos, nós temos sido barreiras para aqueles que estão tentando chegar até Jesus. E Jesus trouxe eu e você aqui hoje para que nós possamos rever os nossos conceitos. Nesta última semana do Novembro das Realizações, o Senhor trouxe eu e você aqui para que nós venhamos olhar para dentro de nós e pensar assim: Senhor, será que eu tenho sido barreira na vida de alguém? Será que eu tenho sido impedimento para que as pessoas cheguem até Jesus? Ou será que eu estou aqui como um espectador com X, com total expectativa de que Deus vai fazer algo? Porque é isso que aqueles homens que carregavam, aquele 5º homem que estava na cama fazia. Eles foram naquele lugar com a expectativa lá em cima. Eles não pensaram neles mesmos. É por isso que quando olhamos para aquele que veio para assistir, nós vamos ver ele com um sentimento egoísta. E outra coisa que o Senhor trouxe ao meu coração é que muitas das vezes, esses espectadores não passam de cisternas. Deixa eu te dizer algo, crente. Jesus não te chamou para ser cisterna. Jesus te chamou para ser fonte. Jesus te chamou para que você possa derramar sobre a vida das pessoas. Jesus não te chamou para que você venha reter, sentar numa cadeira como essa, ouvir uma palavra como essa e sair por aquelas portas da mesma forma que você entrou, ou até mesmo pior. Porque quem sabe você nem gostou da pregação, aí você vai sair pior. Mas deixa eu te dizer algo, Jesus quer fazer
de dentro de você jorrar água para a vida eterna. Ser espectador também é se acomodar com o sagrado. Tem gente que acostuma. Ah, hoje é quinta-feira, é dia de ir na igreja. Ah, não, gente, hoje é quinta-feira, dia de ir na igreja. Eu tenho que ir, né? Se eu não for, o pastor vai puxar minha orelha. Qual é a nossa expectativa, queridos? Qual é a motivação de estarmos na casa do Senhor? Ele está na casa. Diga comigo, Jesus está aqui. Aleluia. Então nós não podemos ser meros espectadores. Esse é o primeiro princípio que eu aprendo com Jesus. O segundo princípio que eu aprendo com ele, através da vida deste homem, através do milagre feito sobre a vida deste paralítico, é que nós não podemos ser religiosos. Eu não sei se você sabe, mas a etimologia da palavra religião vem do latim religare, que significa aquele que liga a Deus. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que essa palavra, dentro do seu aspecto etimológico, nunca foi o objetivo central disso. Porque quando nós olhamos para as religiões, e principalmente para a religiosidade de algumas pessoas, o conceito que nós temos de uma pessoa religiosa é uma pessoa que te afasta do Senhor. Sério, pastor, olha o que o texto diz aí, versículo 21, não fecha a Bíblia não. Amém? Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Pode glorificar, querido, Jesus está na casa, amém? Ele está aqui. Olha o que o texto diz, os escribas e os fariseus começaram a razoar em seus corações, dizendo, quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eu não sei se você sabe, mas escribas e fariseus, outras traduções vai dizer que os doutores da lei eram homens profundamente versados na palavra, conhecedores das escrituras. Hoje nós temos condição de ter a Bíblia da cor que a gente quiser, na versão que a gente quiser. Mas naquele tempo não era assim. Pouquíssimas pessoas detinham o conhecimento até mesmo de ler e escrever. E a Bíblia diz que estes homens estavam lá. E quando Jesus vira para aquele paralítico e diz, filho, os teus pecados estão perdoados, o versículo 21 vai dizer, e os escribas e fariseus começaram a razoar em seus corações. Eles começaram a pensar consigo mesmo, quem é esse que pode perdoar pecados? Por acaso este homem é Deus? Porque quando ele diz, quem é este que diz blasfêmias? Em outras palavras, ele está dizendo, quem é este que se iguala a Deus a ponto de perdoar pecados? Porque eles bem eram conhecedores da palavra, e a única maneira até então de você ter o perdão dos seus pecados era através do sacrifício. Eu acredito que aqueles homens ficaram se perguntando, onde está o sacrifício pelos pecados deste homem? Como ele perdoa pecados sem que haja um sacrifício? E sabe, amados, quando nós olhamos para o religioso, nós vemos todas essas características. A religião faz das pessoas, pessoas legalistas, pessoas críticas, critica tudo. Ah, eu não gostei dessa cor da cadeira da igreja. Nossa, mas aquele irmão ali, ele podia ser diferente, né? Amados, sabe qual é a artimanha que Satanás mais tem usado no meio do povo de Deus? Nós, enquanto líderes, a gente passa muito por esse tipo de situação nos dias atuais. Quantos problemas que quando a gente vai resolver, a pessoa chega para a gente e fala assim, não, porque eu acho que fulano está pensando isso de mim.
Dá vontade de perguntar se ele é onisciente, irmão. Sim ou não? Mas é nesse viés que Satanás tem trabalhado na vida das pessoas. Porque eu me acho tão santo que eu começo a julgar o meu próximo. E não só julgar aquilo que eu possa ver, mas eu começo a julgar aquilo que está dentro dos seus pensamentos. E isso faz com que as pessoas se distanciem. E isso faz com que as pessoas sejam legalistas, sejam críticas, sejam maliciosas, preconceituosas. Tem gente que fala assim, o meu santo não bate com aquele. Vai converter esse santo, seu irmão. Porque o Espírito que habita em mim é o mesmo que habita em você. Nós precisamos entender que o Senhor não nos chamou para sermos religiosos. E o texto continua, versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse, o que arrazoai em vossos corações? Versículo 23. Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e... O que é mais fácil, igreja? Dizer, os seus pecados estão perdoados. Jesus tem uma vida eterna para você. Ou dizer para você ou para algum parente seu que está em fase terminal de um câncer, você está curado. A cura é muito boa, não é? É muito bom ser curado. Mas ser curado e ir para o inferno não adianta nada. Jesus, sabendo aquilo que estava no coração deles. Como eu disse, querido, Jesus simplesmente vira para eles e fala, sabe aquilo que vocês estão pensando? Eu sei. E por que vocês estão questionando? O que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados? Em outras palavras, Jesus está dizendo, o que é mais fácil dizer para que vocês entendam a minha divindade? Que eu tenho o poder para perdoar pecados, ou dizer a este paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa? Sabe o que Jesus está mostrando aqui, amados? É que nós precisamos buscá-lo a tal ponto de que milagre seja algo totalmente natural no nosso meio. Nós estamos aqui no novembro das realizações. E pode ter pessoas que estão perguntando, pastor, mas eu nunca vi um paralítico levantar da cadeira de roda aqui na igreja. Cadê eles? Nós precisamos crer, querido. Nós precisamos crer. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está na casa. E mais do que curar, Ele quer trazer a salvação sobre todas as pessoas. Nós simplesmente precisamos crer e fazer a nossa parte. E eu aprendo um terceiro princípio com Jesus aqui. Além de não sermos espectadores, além de não sermos religiosos, nós precisamos ter uma fé ousada. Olha o que o texto vai nos dizer no versículo 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. E procurava fazê-lo e pô-lo diante dele. E não achando, porém, por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são perdoados. Sabe, amados, o que mais me chama a atenção aqui, neste ponto que nós acabamos de ler,
que é o ponto principal deste milagre. É que o texto não fala o nome destes homens que carregavam este quinto homem. Mas ao que tudo indica, este homem possivelmente era um gentil. O texto diz que estes homens chegaram naquele lugar, e como havia uma grande multidão, não tinha espaço para que eles pudessem passar pela porta. E quando nós olhamos para os outros evangelhos, vai dizer que não havia espaço também na janela. Era tanta gente querendo ouvir Jesus, querendo ver os milagres de Jesus, que não tinha espaço para eles passarem. Mas existia algo que era comum nas casas daquele lugar. Na região do Oriente Médio, naquele tempo, era muito comum eles construírem a casa, e o telhado da casa era feito de tranças, de folhas e também de barro. Uma espécie de uma laje era aquele telhado. E muitos deles usavam esse pavimento de cima como um lugar de despensa, um lugar onde colocavam, ali as uvas, colocavam alguns utensílios. E a Bíblia diz que então, estes homens, quando eles chegam ali e não vêem espaço em volta da casa, eles então sobem aquela casa. E subindo no telhado daquela casa, o texto diz que entre as telhas, eles viram um buraco. Querido, e não foi fácil abrir esse buraco. Um buraco para passar uma pessoa não é fácil, não é pequeno. Mas a Bíblia diz que estes homens, com a sua fé ousada, eles não se importaram com as dificuldades. E eu fico imaginando, enquanto Jesus estava ensinando e os pedaços de telhado caindo, e eles arrancando aquele telhado simplesmente para colocar aquele homem diante de Jesus, porque eles pensavam em seus corações: se nós colocarmos esse homem diante de Jesus, ele nunca mais será o mesmo. Essa é a fé que Jesus espera de mim e de você. Eles não chegaram para o paralítico e, como os religiosos, começaram a questionar: meu filho, me fala, qual que é seu pecado? Porque tem que ter pecado. Porque para ser paralítico você tem que ser pecador. Eles não começaram a questionar aquele homem sobre aquilo que ele tinha feito ou deixado de fazer. Eles simplesmente disseram: ei, Jesus está na casa e nós vamos te levar lá. E o objetivo deles era colocar aquele homem diante de Jesus. E o texto diz que então eles abriram aquele buraco e desceram aquele homem ainda na cama, diante de Jesus. E Jesus, vendo-lhes a fé, entenda algo aqui, igreja, Jesus está vendo a sua fé. Jesus está vendo o que você tem feito. Jesus está vendo o seu empenho, a sua dedicação. Jesus está vendo a sua perseverança. Jesus está vendo as suas lágrimas. Jesus está vendo cada um desses pedidos que às vezes nem você não olha mais. Tem gente aqui, querido, que escreveu os pedidos lá na primeira campanha. E se eu te perguntar, você não sabe quais que são. Pastor, eu posso pegar uma colinha? Mas Jesus sabe. E quem sabe, Ele vai te surpreender. A hora que você abrir essa Bíblia aí, e olhar para os seus pedidos e dizer: ó, Jesus operou. Porque Ele está na casa. E a Bíblia diz que então aqueles homens trouxeram o paralítico. E vendo-lhes a fé, Jesus vira para aquele homem e diz: ei filho, os teus pecados te são perdoados. E como eu disse, os escribas, os fariseus começaram a questionar: mas quem é este que pode perdoar pecados? Quem é este que diz essas blasfêmias?
E Jesus então vai dar uma resposta, o que é mais fácil, dizer os seus pecados te são perdoados ou levanta-te e anda. Mas Jesus mesmo responde a sua pergunta retórica, ele vai dizer, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E sabe o que me chama a atenção aqui? Olha o que diz o versículo 25. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Aleluia. Olha o que o texto diz, querido. E levantando-se logo. Você sabe quanto tempo de fisioterapia? Tem algum fisioterapeuta aqui? Oh, glória. Quanto tempo de fisioterapia uma pessoa que está acamada precisa mais ou menos para voltar a dar os primeiros passos? 6 meses. Mas o texto diz, e levantando-se logo. Deixa eu te falar algo. Aquilo que às vezes levaria 6 meses para se cumprir na sua vida, pode se cumprir hoje, porque Jesus está na casa. Porque onde Jesus está, querido, o milagre acontece. Jesus deu a ordem, levanta, querido, e o texto vai nos dizer que levantando-se logo diante deles, diante de todas aquelas pessoas, este homem ficou em pé, não se sabe quanto tempo, se foram dias, meses, anos, querido, não interessa, às vezes o pedido que você colocou aí nesse cartão tem dias, meses, pastor, tem anos que eu oro por este propósito, pois é, Jesus está na casa, e Ele pode operar esse milagre ainda hoje. E o texto diz que este homem então se colocou de pé e tomando a sua cama em que estava deitado. Aquele homem chegou numa cama e saiu carregando ela. Às vezes você chegou com pedidos aí que você fala assim, pastor, não sei como é que eu vou resolver isso aqui. Mas vai ser exatamente esse pedido que Deus vai usar para alcançar os seus. As pessoas que te viram passando por essa dificuldade aqui não é a vingança gospel, né? Quem me viu na prova e não me ajudou, quando vê na bênção, vai se arrepender. Não é vingança gospel, querido. Mas deixa eu te dizer algo da parte do Senhor. Assim como este homem que chegou ali deitado em uma cama, saiu carregando ela, como um testemunho de que o nosso Deus está na casa. Ele saiu daquele lugar, glorificando e exaltando ao único que pode mudar as circunstâncias da nossa vida. É assim que você vai andar. Não é por aquele que te viu na prova e agora vai passar por problema, e que agora eu vou me vingar dessa pessoa, não. As pessoas vão ver através da sua vida que a Bíblia vai dizer que é uma carta viva do Senhor, sinais e prodígios que o Senhor operou ainda hoje na tua vida. Aleluia! Fique de pé no seu lugar para fazer de conta que nós estamos acabando.